Vocês viram o que o New York Times publicou essa semana? Eles fizeram um ranking com os hinos de todos os 48 países da Copa. E colocaram o Brasil em primeiro lugar. Acima da França. Acima da Argentina. Acima de todo mundo. E aí eu fui ler o texto, porque eu queria entender o que um jornalista americano enxergou no nosso hino que talvez a gente nem perceba mais. E o que eu encontrei foi bem mais interessante do que eu esperava. O ranking foi publicado pelo The Athletic, que é o braço esportivo do New York Times. O jornalista Tim Spiers avaliou os hinos de todos os países da Copa, melodia, letra, emoção, como a torcida reage. E o Brasil levou nota 9 de 10. Ele chamou o nosso hino de obra-prima musical. Mas para entender por que isso faz sentido, eu preciso te contar uma história que começa lá em 1831, porque o hino brasileiro tem uma origem bem estranha. O hino nacional brasileiro nasceu sem nenhuma letra. Em 1831, um músico chamado Francisco Manuel da Silva compôs a melodia. E ficou assim, só música, por décadas. Vários poetas tentaram escrever alguma coisa para acompanhar. Nenhum funcionou. A letra que a gente conhece hoje só foi escrita em 1909, por um poeta chamado Osório Duque Estrada. E só virou oficial em 1922. Ou seja, o hino ficou 91 anos sem letra. 91 anos. É muita coisa. Mas quando a letra veio, ela veio com uma escolha que nenhum outro país fez. A maioria dos hinos do mundo fala de guerra. A Marselhesa da França fala em banhar os campos de sangue dos inimigos. O hino americano fala em bombas e batalhas. E o nosso? Fala de colosso impávido, de pátria amada, de um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança. É completamente diferente. O New York Times percebeu isso e destacou exatamente esse ponto. O Brasil escolheu cantar sobre beleza e sobre amor ao país, num mundo que escolheu cantar sobre inimigos e guerras. O que o jornalista mais elogiou foi a introdução. Aqueles 28 segundos no começo, só com a orquestra, sem nenhuma palavra. Ele escreveu assim: dura pouco mais de 2 minutos e ainda assim parece não ser suficiente. E tem uma coisa que ele observou nos estádios da Copa que para mim foi o detalhe mais bonito de tudo. Quando a execução oficial termina, a torcida brasileira continua cantando. Os jogadores continuam. Isso não acontece com mais nenhum outro hino de forma tão consistente. E foi exatamente isso que pesou na nota. Agora, quem ficou em último lugar nesse ranking é uma história à parte. E tem uma ironia bem grande aí. O último colocado foi o hino da Inglaterra, o God Save the King. E o mais engraçado é que o The Athletic, o jornal que fez esse ranking, é baseado em Londres. Foram os próprios jornalistas ingleses que colocaram o hino deles em último. O texto foi assim, sem papas na língua. É terrível. A música se arrasta imperdoavelmente. E a letra, ao contrário de qualquer outro hino dessa lista, é sobre um homem velho. O top 5 completo ficou Brasil, França, Colômbia, Portugal e Escócia. Sabe o que eu acho mais interessante em tudo isso? Não é o fato de ter ganhado um ranking. É o que esse ranking revela. Desde 1831 a gente tem uma melodia que faz arrepiar. Desde 1922 a gente tem uma letra que fala de esperança, de grandeza, de amor. Quando o mundo inteiro estava cantando sobre inimigos e guerras. E a gente canta com tanta emoção que quando a música para, a gente não para. Um jornalista americano, do outro lado do mundo, foi a um estádio, viu aquilo, e escreveu: um dos melhores hinos do mundo. Às vezes precisa de um de fora para lembrar o que a gente já tem. Se esse vídeo te deu aquele arrepio, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta nos comentários, qual parte do hino te pega mais? Para mim sempre foi a introdução. Aqueles 28 segundos antes de qualquer palavra. Até o próximo!